ela relata numa carta bem longa que ela perdeu uma filha. E ela quer saber o seguinte: se há uma possibilidade espiritual, lógico, de saber se ela já reencarnou, como, onde e quando. Realmente é muito difícil. Eu sei que é uma busca incessante, podemos assim dizer, de todos nós, por um fator como este. Eu também passei por um fato desse e também continuo numa busca, mas realmente é muito difícil, porque quando há o desencarne, e logicamente o espírito vai voltar para uma reencarnação, normalmente esta reencarnação ela se processa em países, em lugares completamente diferentes daqueles em que aquele espírito viveu. Esporadicamente, a gente pode ter uma ideia, mais ou menos. Quem tem uma boa sensibilidade, quem tem uma capacidade espiritual boa, pode ter uma noção de onde e como, entendeu? Agora, quando também é muito difícil, porque o tempo é muito diferente no espaço do tempo na matéria. O nosso tempo no espaço, na matéria, ele não simboliza praticamente quase nada no tempo espiritual. O tempo espiritual ele é mais uma forma que nos leva a nos aproximar de Deus, da perfeição. Então é difícil você saber quando, como e quando. Esse quando, nós sabemos muito bem que existem teorias que dão uma margem aproximada de 6 anos, 12 ou 32 anos para a reencarnação, dependendo, logicamente, do modo pelo qual o espírito desencarnou, a forma pela qual desencarnou, a evolução que possivelmente ele teria na matéria quando aqui viveu, enfim, uma série de fatores. Então, essa série de fatores, eles irão então determinar mais ou menos o tempo desta reencarnação. Na teoria lamaísta, eles reencarnam imediatamente, quase. Também acho muito prematuro, a não ser que seja um espírito muito iluminado, como é o caso do Dalai Lama, por exemplo, que há uma teoria de que o Dalai Lama ele reencarna assim que ele deixa a matéria. Ele reencarna imediatamente numa criança e então os lamas começam a procurar aonde ele reencarnou. Mas isso também é meio relativo. Inclusive o atual Dalai Lama, Tenzin Gyatso, que é o 14º Dalai Lama, ele recentemente, há coisa de 1 ano ou 2, ele deu uma explicação pela qual ele não concorda muito com essa teoria. Ele mesmo diz que ele não é a reencarnação de um outro lama anterior. Ele disse isso, o que causou assim um espanto geral para todos aqueles que conhecem a doutrina budista, lamaísta. Então todos estranharam se ele, o próprio, diz isso, porque é um processo que é apregoado, podemos assim dizer, há muitos anos, anos e anos e anos, a sucessão imediata, em que eles vão procurar, e logicamente, no caso dele, principalmente, dizem que quando o lama anterior desencarnou, ele ficou exposto, durante um período, o corpo ficou exposto e a cabeça virou para um lado, ou eu não me lembro se é o esquerdo ou o direito. Então aquilo indicando que a reencarnação se processaria naqueles locais para onde a cabeça estava virada.
Eles então foram procurar e certa vez encontraram perto de um lago um menino que era o atual Dalai Lama, e então fizeram uma série de testes, como eles fazem normalmente, de objetos, de palavras, enfim, de coisas muito ligadas ao lama anterior. Inclusive aquele iniciado importante, que era um lama também de primeira categoria, ele se vestiu de um simples mercador. E quando foram procurar o menino reconheceu que ele não era mercador, e sim que ele era um lama. Enfim, detalhes assim importantes. Então esse problema da reencarnação, ele é um fato incontestável, não tem a menor dúvida. Agora, muito difícil de se dizer quando, como e de que forma, não é? Você busca a reencarnação possivelmente da sua filha. Na carta que você me escreveu, você não menciona o tempo do desencarne dela e a maneira pela qual ela desencarnou. Então isso torna mais difícil qualquer orientação nesse teor. Embora a gente saiba que espiritualmente, torna a repetir, aqueles que têm condições podem ter uma noção de um país, de um lugar. Isso pode. Inclusive, muitas vezes isso acontece quando até uma criança nasce. Isso acontece. Eu já tive provas disso. Quando uma criança nasceu, eu consegui saber imediatamente, mais ou menos, onde tinha vivido na última encarnação. Peguei o nome, peguei uma série de fatores, né? Eu consegui isso. Mas já no desencarne, não. Aí ficou difícil, está difícil. Até hoje eu também, como disse a você, passei por uma situação dessa e busco chegar a esse ponto. Até agora ainda não cheguei. Pode ser que um dia eu consiga chegar. Eu acho que aí o importante é você manter a sua fé na espiritualidade, a sua fé na sobrevivência do espírito após o desencarne, manter a sua fé na reencarnação, que é o fator incontestável. Não teria lógica, a verdade é essa. Imaginem nascer, crescer, viver, morrer e acabar tudo. Qual a lógica disso? Não tem. Então tem que haver, existe realmente, e as provas são inúmeras de reencarnações. Inclusive essas crianças prodígio, essas crianças gênio, crianças com 3, 4, 5 anos, conhecendo trigonometria, é um negócio impressionante. Ah, porque o QI é avançado, porque não sei o quê. Sempre vem uma explicação querendo derrubar, podemos assim dizer, a grande teoria reencarnacionista, que é a base do espiritismo. Então, são essas crianças gênio, os hobbies que as pessoas têm, às vezes coisas completamente diferentes da atividade normal, né? Jeito que às vezes é um grande executivo, é um homem de empresas, não sei o quê. No entanto, ele gosta de plantar flores, ou gosta de cultivar o campo. Enfim, são coisas diferentes. Ah, é uma forma de relaxar, é uma forma de tirar a atenção. Não, aquilo está dentro do espírito, se mantém, porque muitas vezes existem experiências que nós vivemos na Terra, na matéria, que ficam muito marcadas no espírito. E quando há o desencarne e possivelmente a nova reencarnação,
muitas vezes esses fatos se apresentam normalmente. E quando são fatos nem sempre positivos, podem até causar traumas, que por ocasião de uma explosão, podemos assim dizer, de mediunidade, vem à tona. Muita gente às vezes tem trauma, tem medo de determinadas situações que nunca passaram na vida, mas tem aquele receio, aquele medo, né? Então, aquilo nada mais é do que algo que ficou marcado numa encarnação e que não saiu ainda do espírito. Eu conheci uma senhora que tinha um pavor tremendo, ela tinha claustrofobia, né? Quer dizer, é o medo de ficar pânico. Então ela tinha medo de tudo, ela tinha medo de ficar presa em algum lugar, ela tinha medo de um elevador enguiçar e ela ficar presa dentro do elevador. Enfim, ela não podia se sentir presa em lugar nenhum. E posteriormente, através de uma regressão, se chegou a uma conclusão de que ela havia sido como eu diria, não digo uma sacerdotisa, mas quase isso, no Antigo Egito, e que ela havia ficado presa e falecido, logicamente, dentro de uma pirâmide. Porque naquela época, os faraós, eles tinham o hábito de, quando desencarnados, ou quando iriam desencarnar, eles mandavam fechar as pirâmides com todos aqueles que estavam ali dentro. Então ele morria, mas todo mundo ia junto. Não tinha esse negócio não. Todos aqueles, eles fechavam. Os sacerdotes achavam aquilo um privilégio, morrer ou mudar de plano junto com o faraó. Então criavam aquelas riquezas que eram colocadas dentro das pirâmides, alimentação, e normalmente as pirâmides elas eram armadas com determinadas situações, aberturas principalmente, tipo ampulheta com areia. Então, se tirasse um determinado objeto ali, a pedra de si lacrava. Isso é constatado. Inclusive, em algumas pirâmides encontraram, né, restos mortais de pessoas que estavam ali junto com o faraó, e uma quantidade muito grande. Então, essa senhora, no caso, e na regressão, e ela não tinha cultura para saber nada disso, ela se viu dentro de uma pirâmide e ali ficou até falecer. Então aquilo criou um pânico no espírito que mesmo através das reencarnações ainda não tinha se libertado daquele trauma. Então isso acontece. E existem aí os psicólogos, os psicanalistas que podem atestar o que eu estou dizendo. Muitos já devem ter tido clientes em situações semelhantes. Então é o pânico que existiu devido àquele fato da reencarnação. Aí no seu caso, voltando ao assunto novamente, eu diria apenas o seguinte: é fé, força e aguardar, porque às vezes em muitas ocasiões as entidades mostram. Eu mesmo já vi pessoas ligadas a mim que desencarnaram, e eu vi certa vez, logo uns 4, 5 meses após o desencarne, eu vi essa pessoa com uma roupa, com um kimono. Eu não sei se era chinês ou japonês, me parecia mais chinês, uma espécie de um kimono, os olhos fechados, e uma outra pessoa, uma senhora, também com kimono,
auxiliando, levando, né? Levando. Então isso eu vi. Então isso indica o quê? Que possivelmente aquela pessoa, num futuro, deve reencarnar lá pela China ou pelo Japão. Eu penso que pela China, pelo tipo do kimono. Mas eu vi. Entendeu? Então eu tive uma pista, uma orientação. Agora, no universo, como é o mundo, você não tem como saber quando e como. Tá certo? Pode ter uma orientação, mas definitiva não tem. Um grande abraço, meu muito obrigado, muita fé, acima de tudo, na espiritualidade.